5 casos reais de bruxas. Mãe Shimpton. Ela foi uma profetisa inglesa, temida e respeitada no século XVI. Por causa de seu rosto horrendo e desfigurado, acreditavam que era a própria filha do diabo. Se a genética não contribuiu para sua aparência, ela foi agraciada com o dom da clarividência, muitas vezes comparado ao de Nostradamus. Diz a lenda que ela fez previsões da Armada Espanhola, da Grande Praga de Londres, do Grande Incêndio de Londres e da execução de Maria, a Rainha da Escócia. E alguns até mesmo dizem que ela teria antecipado a internet. Para sua morte, Mãe Shimpton não morreu pela espada, como tantas outras bruxas. Teve uma morte normal e, ao que tudo indica, foi enterrada em um solo profano, nos arredores de York, por volta dos anos de 1560. Agnes Sampson foi uma parteira escocesa e curandeira, acusada de magia negra pelo rei James. As suspeitas do rei de que forças malignas atuavam contra ele ganharam força, depois que ele e sua corte enfrentaram uma terrível tempestade no mar. Entre as 70 acusadas de bruxaria na área de North Belvic, entre os anos de 1590 e 1592, estava Agnes Sampson, indicada por outra suposta bruxa, Geigelis Duncan. Agnes foi presa e torturada. Às vezes o rei estava presente, às vezes não. Ela negou todas as acusações, mas as dores, privação de sono e exaustão acabaram com ela. Ela não aguentou ficar presa em um equipamento especial para bruxas. Foi inserido um instrumento com 4 pinos em sua boca e ela ficou presa a uma parede. Agnes finalmente confessou que era aliada de Satanás e que conspirou para matar o rei. Ela foi estrangulada e queimada viva. Marga Bayon. A alemã Marga Bayon, do século XVII, estava com seu terceiro marido quando seu destino foi selado. Ela vivia em Vulga, um lugar estável, sob o controle do reformador católico e príncipe Abad Derbach, que ordenou uma grande caça às bruxas entre os anos de 1602 e 1605. Entre mais de 200 pessoas executadas por bruxaria em Vulga, o caso de Merga foi o mais famoso. Tudo aconteceu porque ela tinha acabado de retornar à cidade, depois de discutir com um de seus empregadores de seu marido, e ela estava grávida. A questão é que ela estava casada com seu terceiro marido havia 14 anos e nunca havia engravidado. Naturalmente, as pessoas da cidade imaginaram que ela estava fazendo sexo com o diabo. Além de seu ato sobrenatural, Merga foi forçada a admitir ter matado seu segundo marido e filhos, e um dos filhos dos empregadores de seu atual marido. Também ter presenciado um ritual satânico. Merga foi queimada na fogueira no outono de 1603. Malin Madsdotter. Ela foi uma viúva sueca
de ascendência finlandesa. Ela foi acusada pelas próprias filhas de ser uma bruxa, mas neste caso não houve feitiçaria envolvida. Em vez disso, as filhas alegaram ter sido sequestradas e levadas a um ritual satânico. Malin foi a única bruxa na história da Suécia queimada viva, juntamente com Anna Hack. Elas foram as duas últimas vítimas executadas durante a Grande Caça às Bruxas sueca, entre os anos de 1668 e 1676. Normalmente, as bruxas são decapitadas ou enforcadas antes de serem queimadas na fogueira, que foi o caso que ocorreu com Anna Hack. Mas a recusa de Malin em admitir sua culpa pode ter levado a uma sentença mais severa. Enquanto as chamas cobriam seu corpo, relatos diziam que Malin não gritou e nem parecia sentir dor, o que para os moradores foi mais uma prova de que ela era uma bruxa. No entanto, pouco depois de sua morte, uma de suas filhas foi condenada por perjúrio e também acabou sentenciada à morte. As bruxas de Salem. De todos os julgamentos de bruxaria da história, o julgamento das bruxas de Salem de 1692 em Massachusetts é sem dúvida o mais famoso. Em janeiro daquele ano, duas meninas começaram a sofrer de ataques, gritos e contorções corporais. Um médico disse que elas estavam enfeitiçadas. Apesar de hoje acreditar-se que tudo não passava de um envenenamento por algum fungo na comida. No mês seguinte, 3 mulheres foram acusadas de bruxaria. Uma escrava de origem caribenha chamada Tituba, uma mendiga chamada Sarah Good e uma pobre idosa chamada Sarah Osborne. Vendo que seu destino estava fadado, Tibuna confessou ser uma bruxa, mas acusou outros de magia negra. Outras mulheres seguiram seu exemplo e a histeria tomou conta do lugar. Em 10 de junho, a primeira suposta bruxa, Bridget Bishop, foi enforcada em Salem e muitos outros morreram depois. No total foram mais de 150 homens e mulheres que foram envolvidos em casos de bruxaria neste período. As bruxas de Salem foram um dos casos mais famosos da história.